E o Senhor nos dá a palavra, conforme nós pedimos. Aí eu estava ali no celular e abri a palavra, né? Tirei a palavra ali, abri no celular e saiu essa palavra aqui. Mateus 4:1 em diante. Daí eu li tudo, falei, não vou conseguir pregar essa palavra. Eu vou achar na Bíblia uma palavra. Vou abrir aqui, vamos ver onde é que vai dar. Irmãos, por incrível que pareça, Mateus 4:1, bem certinho, e não tinha nada anotado, era num... Porque a gente às vezes deixa algum marcador de Bíblia, não tinha nenhum marcador de Bíblia. As páginas estavam ali limpas, tudo que estava ali não tinha nada assim marcado com segunda intenção. Exatamente essa palavra. Eu falei, Senhor, eu não sei pregar essa palavra. Eu nunca preguei essa palavra, mas no teu nome, Senhor, eu vou pregar essa palavra. Aí orei, jejuei. Hoje só levantei de manhã, logo em seguida já fui, deixei a cozinha de lado, já fui sentar lá no computador e estar colocando aquilo que o Senhor já tinha me dado aqui. Parei, era 4:30 da tarde. Então, irmãos, o que eu falar aqui, ó, vocês saibam que o Senhor falou comigo. E daí eu estou transmitindo a vocês o que o Senhor falou comigo. Então, não é necessariamente para vocês. Primeiramente é para mim. É para mim. Porque a palavra do Senhor, ela é viva e eficaz. E ela é uma espada de 2 gumes, que corta para lá e corta para cá também. E é bom que me corta. E é bom quando a palavra do Senhor fala com a gente, né? É muito bom quando a palavra do Senhor fala com a gente. Difícil é, irmão, quando tu vem num culto, o Senhor não fala nada contigo. Você vem no outro culto, nadinha de nada. Você vem no outro culto, totalmente nada. Porque Deus se cala. Tem vezes que Deus se cala. Então, se o Senhor falar contigo essa noite, saiba que Ele não se calou a teu respeito. Ele está te ouvindo, Ele está falando contigo. Assim como falou comigo, amém? Mateus 4, do 1 a seguir, eu vou ler até o 13. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondeu e disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordem a teu respeito. E tomar-te-ão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás ao Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele servirás. Então o diabo deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galiléia, e deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon e Naftali. Amém? Podeis assentar, irmãos. Então, irmãos, essa mensagem aqui é vencendo a tentação. É sobre a tentação de Jesus, como vocês já leram, né? E essa passagem aqui não somente está escrita em Mateus, mas está escrita também, logo em seguida estarei falando, em Marcos, em Lucas também, que são os livros, os evangelhos sinópticos, né? Nem sei dizer direito essa palavra, mas é, né, pastor Marcelo? Então, eles têm uma mesma visão, escrevem a história mais ou menos, conforme o outro escreveu, quase com as mesmas palavras. Então, é mais ou menos isso aí, né? Então, evangelhos sinópticos, é essa a palavra. Não esqueçam, viu? Aí, o primeiro ponto que eu coloquei aqui, ó, ninguém está livre das tentações, mas com Jesus nós podemos vencer as tentações. O segundo ponto, não devemos encarar a tentação. Não somos bons. Não somos os bons. Fujamos. Daí o terceiro ponto.
Com a tentação vem também o escape. Graças a Deus, né? Porque senão nós estaríamos perdidos. Mas graças a Deus que assim como vem a tentação, também virá o escape para os filhos de Deus. Jesus tendo o primeiro ponto, ninguém está livre das tentações, mas com Jesus podemos vencer. Jesus foi tentado, ele venceu todas as tentações. Ele, como homem, né, ele não estava ali como Deus, ele estava fragilizado por muitos dias que ele estava jejuando ali, e com certeza estaria orando também. Não está escrito aqui que ele estava orando, mas ninguém ficaria 40 dias jejuando, nem eu que sou boba, né? Não ficaria 40 dias jejuando e não orando. Imagina Jesus, né, o Rei da Glória. Com certeza ele estava orando ao Pai, porque ele sempre viveu em oração. E por isso ele teve vitória, como homem ele teve vitória em todas as tentações, porque sempre viveu em oração. Ele estava no deserto, mas em jejum e oração. 40 dias foi tentado. Marcos 1, do 10 ao 13 diz, e logo que saiu da água, os irmãos entendam bem quando foi que ele foi tentado, que consta aqui a primeira vez. E logo que saiu da água, viu os céus abertos e o Espírito, que como pomba descia sobre ele. E ouviu-se uma voz dos céus que dizia, tu és o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Deus disse que ele era o Filho amado. Deus afirmou para ele que ele era o Filho amado, em quem o Senhor se comprazia, em quem Deus se comprazia. Deus tinha prazer e tem prazer nele até hoje. E logo o Espírito o impeliu para o deserto. E ali esteve no deserto 40 dias, tentado por Satanás, e vivia entre as feras e os anjos o serviam. Então, irmãos, logo após o batismo, no deserto com fome, se és o Filho de Deus, os irmãos vejam que ele aproveitou a oportunidade quando ele achou que Jesus estava no deserto, fragilizado ali em jejum, né? Aí veio por dúvida. Deus tinha recém acabado de falar para ele, né? Quando ele foi batizado, Deus disse para Jesus, tu és o meu Filho amado. Daí o diabo lá, né? Se és o Filho amado, se és o Filho de Deus, né? Manda que essas pedras se transformem em pães. Então ele aproveitou uma oportunidade, achando que pelo fato de Jesus estar fragilizado fisicamente, por estar 40 dias com fome, né? E ali naquele deserto, muitas vezes, irmãos, quando nós estamos fragilizados, quando o inimigo percebe que nós estamos fragilizados, só que ele não sabe que quando nós estamos em jejum, o nosso corpo está fragilizado, mas o nosso espírito está muito forte. E foi o que aconteceu com Jesus. A carne dele talvez estivesse fragilizada, porque ele estava no deserto. Às vezes você está passando pelo deserto, você está fragilizado. O inimigo pensa que você está fragilizado. Mas às vezes é no deserto que você vai buscar mais o Senhor. É no deserto que você vai sentir mais o Senhor perto de você, como eu ouvi um irmão falando essa semana, que quando ele está no deserto, aí ele sente a presença do Senhor bem pertinho dele. E quando você está no deserto, o Senhor nunca deixa você sozinho no deserto. Ele sempre está ao teu lado. Então, irmãos, quando você está com a necessidade, aí o inimigo vai usar aquela necessidade, tentar pelo menos, usar aquela necessidade que você tem para te tentar. Se você tem uma necessidade qualquer, né? Aqui no caso, Jesus estava com fome. E aqui eu coloquei sobre as cobiças da carne, que são algumas das necessidades aqui, ó. Você precisa disso? Então faça. Você está com fome? Você precisa de pão? Então, se você é filho de Deus, faça com que essas pedras virem pães. Você já pensou? Obedecer o diabo, fazer só para suprir uma necessidade dele? Obedecer o diabo? Muitas vezes, para suprir uma necessidade nossa, às vezes nós não vencemos a tentação. E nós damos ouvido para o inimigo. E nós pecamos contra o Senhor. Porque, irmãos, mais para frente estarei falando, bem no finzinho, que ser tentado não é pecado. O pecado é ceder à tentação. Então, ele vem bem naquela necessidade tua. Se você estiver com uma necessidade financeira, ele vai querer te dar uma oportunidade de você pegar alguma coisa de alguém, resolver o teu problema. Achei um dinheiro. Não, mas não foi Deus que te deu. Se tiver o nome da pessoa, se tiver uma carteira ali, não foi Deus que te deu aquele dinheiro, não. Ali é uma tentação do inimigo para você pegar, porque ele sabe que a tua conta de luz está
falta pagar a tua conta de luz, a tua conta de água está atrasada, talvez tu está sem internet, achei uma carteira aqui, está cheinha de dinheiro, mas ali está o nome, José Fernando Inácio de Souza. Não, você tem que ver de quem que é e devolver o dinheiro, e devolver a carteira, e devolver tudo que não é teu. Isso é tentativa do diabo, são as tentações do diabo. Ele vem bem na nossa necessidade, bem na nossa necessidade ele vai agir. Se você estiver desempregado, aí alguém vai chegar. Como que veio isso na minha ideia agora? É Jesus. Alguém vai chegar e vai dizer assim, ó, eu preciso que tu vai passar um carro lá para o Paraguai. E você vai ganhar muito dinheiro em cima disso. Ai, meu Deus, mas eu estou desempregado. E falta tanta coisa lá em casa. Ah, mas é um instantinho, numa hora eu vou lá e volto. Só que, irmãos, mais para frente estarei falando. O inimigo te eleva e depois ele puxa o teu tapete. E é assim que acontece. Quando a gente cede à tentação do inimigo, é isso que acontece. Ah, mas é rapidinho, eu vou ali. Nós temos uma pessoa conhecida, inclusive muito amada, que está preso há muito tempo por causa de uma bobeira dessa. Deu uma bobeira, estava desempregado, pediram para ele passar um carro, e eu acho que ele nem sabia que tinha droga no carro. E ele estava levando, a polícia pegou, por causa de um momentinho de bobeira, de ceder à tentação. Vai ficar não sei quantos anos, 7, 8 anos numa cadeia. Isso é coisa do diabo, irmãos. Isso não pode ser coisa de Deus. Por causa de cair numa tentaçãozinha ali de um momento, aí o cara, por que não pensou antes? Eu não posso cair em tentação. Eu estou necessitando de dinheiro, mas eu não posso cair em tentação. Eu não vou fazer uma coisa ilegal, porque o preço é muito caro, é muito alto. Então, irmãos, vamos vigiar e não cair nessas tentações. Meio difícil de eu mudar aqui a folha, mas eu vou mudar. No pináculo, o inimigo leva a pessoa lá em cima. Ele pegou e levou Jesus no pináculo do templo. Inclusive, eu conheço esse lugar, que eu já estive em Israel, e eu conheço, pelo menos nos falaram que ali que era o pináculo do templo. Agora, se nos mentiram, eu não sei. Mas disseram que era ali, um lugar muito alto mesmo. E levaram ali nos mostrar, que diz que foi dali que Jesus foi tentado. Mas então o inimigo leva a pessoa lá em cima. Às vezes até na empresa onde trabalha, né, ele vai pondo oportunidades assim, às vezes, muitas vezes não legais assim, muitas coisas, e às vezes tem que pisar na cabeça de um colega de trabalho, tem que fazer isso. Tem gente que diz que pisa até na cabeça da mãe, né, para crescer. Ainda bem que meu filho não faz isso, que a minha cabeça está bem sem nenhuma pisadura. E daí, irmãos, depois que a pessoa está lá em cima, ele levou Jesus do pináculo do templo, aí depois ele tentou jogar Jesus. Só que com Jesus não, aqui não, mané. Aqui não, porque Jesus usou a palavra, né, para dizer, não tentarás o Senhor teu Deus. Em todas as vezes que o inimigo tentou Jesus sempre respondia com a palavra. E ele, muito tenebroso, né, ele também usava a palavra. Vocês sabem, irmãos, que o inimigo muitas vezes sabe a palavra melhor do que você e eu? Às vezes não, é sempre. Ele conhece a palavra desde a fundação do mundo. Ele conhece, desde que ele foi formado, ele conhece a palavra de Deus, porque Deus falava com ele. Ele era um anjo de luz, ele estava ali no céu com Deus. Ele era um anjo de luz, né? Vocês sabem que era. E daí ele foi lançado pela sua vontade de ser mais do que Deus, pelo seu orgulho, ele foi lançado para a terra. Então, ele conhece muito as Escrituras, e ele usa as Escrituras para nos pegar. E nós temos que conhecer a palavra de Deus também para nos defender, porque Jesus também usou a palavra, mas também está escrito. Sempre você vai vencer o inimigo com a espada, e a espada é a espada da palavra. Nós não temos outra arma para vencer contra o inimigo. Não temos. Vocês conhecem alguma outra palavra, alguma outra arma para vencer o inimigo, a não ser a palavra? É a palavra, é o jejum, é a oração. É com essas armas que nós vamos vencer o inimigo. Com a arma da fé, né, com o escudo da fé, como nós temos, né, as armas do Senhor que nós temos que usar, é para vencer o inimigo. Então, Jesus usou a palavra e nós devemos usar também. Aí eu coloquei um exemplo aqui da Eva. Ela foi tentada e ela cedeu. O que o inimigo disse para ela? O mesmo que ele disse para Jesus. Tipo assim, ó, você é o Filho de Deus? Colocou em dúvida.
colocou em dúvida o que Deus tinha dito para Jesus, quando ele foi batizado. Eu queria dizer mais alguma coisinha aqui, que às vezes a pessoa se batiza e pensa que agora é, estou batizada, estou salva e agora não tenho mais luta. Não, irmãos, Jesus começou as fortes lutas dele aqui depois que ele foi batizado. Então, depois que você for batizado, quando você é batizado, você entra para o exército de Deus. Ninguém entra no exército achando que vai ser moleza. Ninguém vai para o exército achando que vai ser fichinha. Vou lá, é tudo oba-oba. Não, lá no exército tem treinamento. E no exército de Deus também tem treinamento, e muito treinamento. Então, você entra para um exército quando se é batizado. Toda vez que um irmão é batizado aqui, é mais um soldado no exército de Deus. É mais um soldado lutando contra as astutas ciladas do inimigo. É mais alguém que ele perdeu. E é mais alguém que vai estar lutando contra ele. Então, eu coloquei aqui, Gênesis 3, que diz aqui, a tentação e a queda. Então, o resultado de ceder à tentação é a queda. O inimigo disse assim para Eva, foi assim que disse Deus? Foi assim que disse? Tipo, pondo dúvida. O inimigo sempre quer nos pôr dúvida. Toda vez que você acha que tem uma certeza de um plano de Deus na tua vida, o inimigo vem e faz uma pergunta e deixa você com uma dúvida na cabeça, com um ponto de interrogação. Será? Será que foi Deus que falou comigo? Será que agora eu estou batizado, eu sou salva mesmo? Será que o sangue de Jesus Cristo me purifica de todo pecado mesmo? Será? Será e será? E você fica com um monte de dúvida. E o inimigo quer te confundir mesmo. O inimigo faz tudo para nos confundir. Se o próprio Jesus ele tentou confundir, né, a Eva, que a Eva saiu diretamente da mão do Senhor ali, estava quentinha ainda, sabe? O Senhor colocou a Eva ali, fazia pouco tempo que o Senhor tinha posto ela ali, com certeza. Se a ela ele tentou e derrubou, imagina, coitado de nós, se não vigiarmos. Se nós estivermos sempre atentos e sempre vigiando. A tentação vem e nos derruba. Aí eu coloquei aqui o exemplo de Davi. Davi foi tentado, uma vez ele venceu, e outra vez ele caiu. Aí eu coloquei aqui, quando perseguido por Saul, ele venceu. Ele foi perseguido por Saul, né? E Saul queria matar ele, como os irmãos todos sabem da história. E quem não sabe é só ler lá em 1 Samuel 24, capítulo 24 vai falar sobre isso. Então o Davi foi perseguido por Saul, e o Saul queria matar ele a todo custo. Ele estava com, parece que era 3.000 soldados lá para pegar o Davi. E Deus colocou sempre o Davi em livramento. O Saul perseguia e Deus livrava o Davi. Só que teve uma hora ali que o Davi teve uma oportunidade de pecar contra Deus e matar Saul. Só que ele não fez isso. Ele venceu a tentação. O Saul estava desapercebido, não sei como que é certo dizer. E o Davi chegou e cortou um pedaço acho que era cachecol, alguma coisa, do manto. Acho que não era cachecol, manto era uma coisa maior do que cachecol. Então, ele cortou o manto do Saul, Davi cortou. E daí foi embora, deixou o Saul ali e foi, né? E depois falaram para ele, mas Deus entregou ele nas tuas mãos, porque ele falou assim, por que você não matou ele, né? Ele falou assim, longe de mim pecar contra Deus, com as minhas mãos, matando o Saul, que ele é ungido de Deus. Vocês já imaginaram, irmãos? Mesmo Saul estando pecando, queria matar ele, perseguindo ele, e ele teve chance, e ele não caiu. Falou, não, é cilada, isso aí eu não vou fazer, eu não vou pecar contra Deus, matando o ungido do Senhor. Como que eu vou matar o rei que é ungido de Deus? Então, ali nessa ele se safou, ele saiu fora, ele estava vigilante e saiu. E daí, quando que o Davi caiu? Quando no terraço lá do palácio, olhando Betseba, mulher de Urias, que ela estava se banhando, que os irmãos sabem também da história, e quem quiser saber mais detalhes, é 2 Samuel 11, conta essa história. A mulher de Urias, que Urias era um soldado de Davi, era um dos soldados de Davi, e ele estava lá na guerra, ele estava batalhando
pelo reinado de Davi, né, pelo povo de Deus, pelo povo de Israel. E ele estava lá lutando, né, nessa guerra. E o Davi, lá do palácio, ele olhou a mulher, com certeza, em algum riacho, sei lá, a mulher estava se banhando lá, e era a mulher de Urias, era Betseba, não era a mulher dele. Irmão, você imagina Davi como rei, quantas mulheres ele podia ter, quantas mulheres ele quisesse, por que foi pôr o olho justamente na mulher do homem, na mulher do soldado dele? Às vezes é assim, ó, o homem, o ser humano, no caso, o homem aí fora, não digo os irmãos da igreja sempre estão vigiando, né? Amém, aleluia. Mas às vezes a mulher dele é tão linda, é tão maravilhosa, é tão bonita, só que ele olha para a mulher do outro lá, né? Quantas histórias que você vê, mulher linda, você vê, meu Deus, como que esse cara pode trair essa mulher, a mulher deixou dele, como que pode com uma mulher tão linda? Se aquela mulher não fosse mulher dele, com certeza ele ia estar de olho nela, de tão bonita que ela é. Não, mas ele tem que trair, porque não é do homem, às vezes é o próprio inimigo que coloca as tentações para ver se o homem cai, e daí ele cai, daí ele perde a sua família, né? Porque o diabo, irmãos, ele veio matar, roubar e destruir. Se ele puder destruir a tua família, ele vai destruir a tua família. Ele vai pôr a mulher mais linda do mundo, às vezes é bem mais feia que a tua, mas ele cega teu olho, e você acha aquela mulher linda, maravilhosa, olha que coisa mais esplêndida. Nem sempre. Eu conheço uma história, irmão, de uma pessoa que deixou a esposa, um filhinho, a esposa linda, maravilhosa, e um filhinho, e ele foi se juntar com uma mulher de um outro cara, a mulher com 4 filhos, ele só tinha um, com a esposa linda, maravilhosa dele. Ele foi se juntou com uma outra mulher que tinha 4 filhos, de uma outra família lá, era mais velha que ele, tinha 4 filhos, a mulher dele só tinha um, a mulher bem mais feia, mas ele via a mulher linda. Ele via que a mulher era mais linda que a dele. Não é, irmão, a mulher mais linda do mundo é a tua. É o inimigo que está tampando o teu olho e não deixando você ver. A tua mulher é linda, maravilhosa. Se você não tem visto isso, procura ungir teus olhos com o óleo do Espírito e veja o quanto a tua esposa é linda, o quanto ela é bonita e é maravilhosa. Então, irmãos, da mesma forma a mulher, né? Quando eu falo para o homem, é para a mulher também. Às vezes o teu marido é muito bonito, e se às vezes não está mais bonito, é porque você não cuida dele. Muito bonito, e você deixa de olhar para o teu esposo, e você fica cobiçando aqueles homens lá da televisão, aqueles homens da novela, não sei nem se são bonitos, são feios, porque eu também não assisto. Na verdade, depois que meu esposo faleceu, dificilmente eu ligo a televisão, na televisão aberta, e geralmente eu fico no YouTube, né, assistindo mensagem. Às vezes eu ligo lá e deixo o dia inteirinho lá com os hinos de louvor, né, e assisto qualquer coisa que eu queira assistir, menos a televisão aberta, né, porque hoje em dia parece que é mais mentira, acho que sempre foi, né, do que verdade, então eu quase não assisto. Mas às vezes você que assiste novela, que não deve assistir, é pecado. A Bíblia fala que quem ama e comete a mentira está fora do reino. Então, se você ama uma novela, você está amando uma mentira, né? Então, você está fora. Então, cuidado. Aí fica pensando lá naqueles homens da novela e não dá valor para o teu que é tão bonito. Está ali lutando do teu lado. O homem mais bonito que tem no mundo, irmã, é o teu marido. É esse que está do teu lado, aguentando as agruras da vida juntamente com você e com teus filhos. O homem mais bonito do mundo é o teu marido. E o que passar disso é de procedência maligna, né, Fernando? Como o Fernando sempre diz. Fala que a pessoa come, e daí, de repente, o estômago está cheio, né? O que passou daquilo é de procedência maligna. Então, eu te digo que o que passar disso, que a tua mulher, o teu marido seja o homem mais bonito ou a mulher mais bonita, é de procedência maligna. Você pode expulsar o demônio e falar que não. Pode expulsar em nome de Jesus e usa a palavra. Usa a palavra do Senhor para lutar contra ele. E declara que o teu cônjuge é a pessoa mais linda que tem no mundo. É aquela que o Senhor colocou do teu lado. É aquela que quando você está doente, ela está ali do teu lado. Essas bonitinhas daí, ó, que passa, sabe, toda cheirosinha, elas só querem teu dinheiro. Pior que às vezes você nem tem dinheiro, né? Às vezes você nem tem dinheiro, né? Mas elas pensam que você tem, porque a tua mulher te cuida tão bonitinho, que elas pensam que você tem dinheiro. Amém. Seguindo aqui em frente. Então, como eu falei aqui, Davi foi tentado uma vez e ele não caiu. E ele foi tentado outra vez e ele caiu. A vez que ele vigiou, né, que ele estava firme, ele venceu a tentação, que foi não matar o Saul. E a vez que ele não vigiou, ele cedeu à tentação. Irmãos,
E vocês têm noção o quanto custou para Davi essa tentação que ele cedeu? Irmãos, ele perdeu todos os filhos dele. Bom, até ele morreu, né? Ninguém mais vive. Mas na época ali, ó, foi morrendo o filho dele. Primeiro morreu o pequenininho, né, que era o filho do pecado que ele cometeu lá com a Betseba, que ela engravidou. Primeiro morreu aquele menininho, que vocês sabem da história, que ele chorou, e depois orou, né, e depois que o menininho morreu, daí ele parou de chorar e tudo bem. Mas depois morreram os outros filhos dele, porque chegou, acho que foi o Samuel que chegou e falou para ele aquela história lá da ovelhinha, né, foi o Natan. Chegou ali e falou assim para ele, contou uma história, né, de uma pessoa que tinha muitas ovelhas, tinha um rebanho muito grande, e daí chegou um amigo dele, na casa dele à noite, queria comer, e ele pegou e foi lá e pegou a ovelhinha do vizinho dele, do amigo dele, da outra pessoa lá, que só tinha uma ovelhinha, e ele cuidava com todo carinho aquela ovelhinha, e ele foi lá e matou a ovelhinha, e comeu e serviu ali para o amigo dele, a ovelhinha do outro lá, em vez de pegar uma das dele, né, e matar e sacrificar. Então, daí, o que devia fazer para uma pessoa dessa, né? Ele já foi dando a sentença. Ele já falou para profeta Natan, né? Já foi falando ali, não, por uma tem que dar 4, restituir 4 vezes, né? E foi dando a sentença. E ele não estava sabendo que a sentença era dele mesmo. Irmão, muitas vezes a gente julga os outros, dá sentença para os outros. E a gente não sabe que a sentença que a gente está dando é para a gente mesmo que a gente está dando a sentença. E assim aconteceu com Davi. Aí, como ele falou que era para dar 4 no lugar daquele homem que ele matou, ele pôs na frente da batalha para que aquele homem morresse. Então, no lugar daquele homem, morreram 4 filhos dele. Logo em seguida, ali na vida para frente, ali morreram 4 filhos dele. Então, a sentença dada, sentença cumprida. Foi o que aconteceu com ele. Então, irmãos, vamos vigiar para também não dar sentença para as outras pessoas quando elas caírem em tentação. Continuando aqui, ó. O Gênesis, no capítulo 39, conta a história do José do Egito. O José do Egito, ele foi tentado também, a mesma coisa, por uma mulher de outro cara. Geralmente, a tentação para os homens é com a mulher de outro cara. E daí, ele foi tentado pela mulher de Potifar. Só que o José não cedeu à tentação. E ele teve vitória, que de um escravo ali que ele era na casa de Potifar. Ele era um funcionário. Depois aconteceu muita coisa na vida dele, né? Primeiro ele foi vendido pelos irmãos, daí ele foi jogado lá no poço, depois foi vendido pelos irmãos, depois foi para a casa do Potifar, daí aconteceu esse episódio lá, ele não devia, mas ele foi injustamente acusado. E ele venceu essa acusação, mas mesmo assim ele foi preso, né? Ele ficou preso muito tempo ali, e depois ele foi lembrado, ele saiu de lá, e os irmãos sabem a história. Quem não sabe, é só ler Gênesis, o capítulo 39. Daí conta que ele acabou sendo o governador do Egito, porque ele venceu a tentação. Quando nós vencemos a tentação, o Senhor nos coloca em lugares de honra. O Senhor te honra quando você vence a tentação e honra o Senhor. O 2, não devemos encarar a tentação. Não somos tão bons assim. Fujamos da tentação. A Bíblia não manda nós encarar a tentação, dizer, não, eu sou bom, eu vou vencer a tentação. Manda a gente fugir da tentação. Fugir da tentação. Olha aqui, ó. Eu coloquei aqui, ó. Sansão talvez se achava o bom. Ele foi escolhido de Deus. O Espírito de Deus estava sobre ele. Ele era nazireu de Deus desde a sua concepção. Desde que ele estava no ventre da sua mãe. E o Sansão, ele também matou um leão com a mão desarmada. Ele estava indo lá por um caminho e um leão atacou ele. E ele pegou o leão e ele rasgou o leão pelo meio, porque ele estava cheio do Espírito Santo de Deus. Ele estava cheio do poder de Deus. Ele também incendiou a seara lá dos filisteus com as raposinhas lá. Ele fez um tremendo de um estrago para defender o povo de Deus. E ele também pegou uma vez uma queixada de um animal lá, parece que até era de um, sei lá, se era de um cavalo, de um jumento. Era uma queixada de um jumento, ele pegou aquela queixada e com essa queixada ele matou 1000 homens. Então,
para os irmãos ver o tanto que o Espírito de Deus agia na vida dele. Não foi ele, foi o próprio Deus para defender o povo dele que agiu na vida do Sansão. Mas o Sansão estava se achando. Muitas vezes as pessoas, não, eu sou escolhido de Deus, eu sou isso, eu sou aquilo. Ih, tentação para mim já era. Não, eu falei aqui no início, ninguém está livre da tentação. Nem Jesus mesmo esteve. Quem somos nós para estarmos livres da tentação? O que nós temos que fazer é pedir misericórdia do Senhor para que possamos vencer a tentação. Nós não somos nada, não somos os bons, não. Todos estamos sujeitos a cair na tentação do inimigo, porque ele trabalha dioturnamente, e como ele veio matar, roubar e destruir, ele quer nos destruir de qualquer maneira. Ele luta por aqueles que são do Senhor. Ele não está lutando para fazer o do mundo aí cair no pecado, porque os do mundo aí já estão mergulhados no pecado. Ele está lutando para fazer eu e você pecar. Ele está lutando por nossas almas. Por quê? Porque nós não somos dele. Então ele está tentando nos derrotar. Aí, nós temos que vigiar. Sansão, aí, como eu estava dizendo assim, ele matou 1000 homens com uma queixada de jumento. Mas apareceu uma Dalila em seu caminho. Sempre uma mulher, né? Uma abençoada de uma mulher, que essa nem abençoada era, acho que era a mesma amaldiçoada. E ela pegou e convenceu ele a contar o segredo do Senhor, que estava na força dele, estava naquela promessa que Deus fez para ele, que não era para ele cortar o cabelo, e assim por diante. E ela foi convencendo, e ele contou o segredo do Senhor. Então, muitas vezes, nós temos que fechar a nossa boca, não revelar tudo o que sabemos a respeito do Senhor na nossa vida, das promessas do Senhor na nossa vida. Às vezes, não podemos contar. Às vezes, nós contamos tudo, e nós acabamos revelando o segredo do Senhor. Que nós não venhamos a revelar o segredo do Senhor na nossa vida, porque as Dalilas da vida estão por aí. Não subestimemos o inimigo. Mateus 26:41 e Marcos 18:38 diz a mesma coisa. Fujamos da tentação. Fujamos da tentação. Sejais, pois, sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O diabo vai fugir de nós, irmãos. Isso não quer dizer que ele não vai voltar. Jesus resistia a ele ia, só que depois ele voltava de novo. E na nossa vida, irmão, enquanto nós não formos arrebatados, ele vai estar sempre voltando. Ele não vai desistir facilmente da tua vida, não. Ele vai querer te tragar para ele de qualquer custo. Ele vai querer nos tragar, ele vai querer nos derrotar. Então, nós vencemos agora venci o diabo e eu já resisti a ele, e ele fugiu de mim, glória a Deus, aleluia, vou largar a vida solta, não vou vigiar, logo ele volta de novo, e se você não estiver vigiando, você vai cair. Então, continua de pé, continua com as armaduras do Senhor, continua com a espada da palavra na tua mão, continua com o capacete da salvação em tua cabeça, continua com os teus pés calçados no Evangelho da Paz. Continua com o peitoral aqui, da fé, o escudo da fé. Continua na tua fé. Continua no teu propósito. Não desista. Porque você vai resistir a ele, e ele vai sair da tua vida, mas depois ele vai voltar como ele fez com Jesus. Só que Jesus resistiu, e você também vai resistir. É no nome de Jesus. Fujamos da tentação. Lucas, eu já li isso aqui. O apóstolo Paulo disse a Timóteo, 1 Timóteo 2:22, foge também das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Senhor. Então aqui ele está dizendo para você, olha Timóteo, você foge das paixões da mocidade, e segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam ao Senhor. Então ele estava dizendo para o Timóteo ficar no meio do povo de Deus. Então, se você é jovem ou não é jovem, nós devemos fugir das paixões da mocidade. Devemos fugir dessas paixões. E aonde que nós vamos achar o nosso aconchego, o nosso refúgio? No meio do povo de Deus. Se você andar com as pessoas de Deus, elas vão te ajudar a vencer a tentação. Agora, se você andar com as pessoas aí do mundo, com as amizades do mundo, que quem se torna amigo do mundo,
Quem é amigo do mundo se torna inimigo de Deus, isso é a palavra que diz. Se você ficar com esses amigos, eles vão dizer assim, cara, você está louco? Olha, nós vivemos em tal ano. Nós estamos no ano 2023. O que você está pensando? Você parece que é da idade da pedra, você é um quadrado. Isso aí já era, hoje em dia isso aí é normal. Isso aí é tudo legal, isso aí é normal. Você conhecer uma menina hoje, amanhã já ir para a cama com ela, uma pessoa, sabe? As pessoas não têm mais pudor, as pessoas não têm mais temor, sabe? Umas usando as outras. A Bíblia diz que tal qual foi nos dias de Noé, e hoje em dia é assim, ninguém mais está nem aí, casam e dão-se em casamento, casam hoje, desfaz o casamento amanhã, depois casa de novo e desfaz de novo quantas vezes for necessário. Às vezes você olha assim, meu Deus do céu, eu fui testemunha desse casamento, como que ela está casando de novo? De véu e grinalda, meu Deus, o que está acontecendo? Irmão, não é no mundo não, é dentro do povo de Deus que eu tenho visto isso. Pessoas que se dizem cristãos, criados na igreja. Ontem eu fui testemunha que estava casando lá, perante Deus, até que a morte nos separe. O cara nem morreu ainda, e nem quer morrer, porque é novo ainda. A mulher já está casando com outro, de vestido de noiva, lá na frente de outro pastor. Gente, o que é isso? É fim de tempo, irmãos. É os fins dos tempos. Sabe, Jesus está voltando. As pessoas não estão apercebidas. Tal qual foi nos dias de Noé, assim será na vinda do Filho do Homem. Irmãos, Deus já não suporta mais o pecado. Deus não está mais suportando o pecado. E logo esse mundo vai ser destruído com fogo. E ai daquele que não estiver preparado para subir com o Senhor. Ai de mim se eu não estiver preparada. Ai de mim se eu estiver cedendo às tentações. Ai de você se você estiver cedendo às tentações, vai ser terrível. O inferno é terrível, irmãos. Eu não me canso de dizer isso. O inferno é terrível. Fujamos do pecado. Quando você está fugindo do pecado, pode ter certeza que você está fugindo do inferno. Quando você foge do pecado, é porque você está fugindo do inferno. Pode ter certeza. Continuando aqui. Aqui é fugir da fornicação. 1 Coríntios 6, 18 e 20. É mais ou menos isso que eu já falei. Fugir da prostituição. É todo pecado sexual ilícito, fora da palavra. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o Continuando. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Então, irmãos, o teu corpo não é teu. O meu corpo é meu, eu faço o que eu quero com o meu corpo. Se eu quiser abortar, eu aborto. Se eu não quiser abortar, eu não aborto. O corpo é meu, o corpo é da mulher, a mulher faz o que quer. Quem que diz que o corpo é da mulher? A Bíblia diz aqui que o nosso corpo é de Deus, que o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Nós não podemos fazer o que nós queremos com o nosso corpo. E ainda mais, tem um versículo que diz assim, que quem destruir o seu corpo, Deus o destruirá. Se você destruir o teu corpo, Deus estará destruindo o teu corpo. Se você encher a tua cara, você está destruindo o teu fígado, né? Com o álcool. Se você for alcoólatra, está destruindo o teu corpo, Deus vai destruir você também. Então, fica esperto. Fica a dica. Agora aqui, continuando. Com a tentação vem o escape. Ufa, graças a Deus. Aleluia. Para a parte boa agora. As outras partes foram todas boas. Eu tenho um costume de dizer agora a parte boa. Não, a parte boa é aquela que fala conosco. Com a tentação vem também o escape. 1 Coríntios 10, 12 e 13. Aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia. Foi aquilo que eu disse, né? O Sansão achou que ele era muito bom e ele não olhou. E ele caiu, porque ele se achava o tal. Então, aquele, pois, que cuida estar em pé, olhe, não caia.
Não veio sobre vós tentação, senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Então, irmãos, aqui diz que toda tentação que vem para nós é humana. A fome é humana, a cobiça da carne é humana, né? Como que diz? É a cobiça dos olhos, né? Que fala. É tudo sentimentos humanos. Então, toda essa tentação do inimigo que vem para cima de você, para cima de você não, para cima de nós, né? Eu me incluo. Para cima das nossas pessoas. Então, toda tentação que vem é tentação humana, é tudo aquilo, é alguma coisa que você quer, que você sente, alguma coisa que você tem desejo, sabe? Essa é a tentação humana, não é nada assim fora da natureza, não é nada fora da natureza humana. Toda tentação que vem é humana, porque aqui diz no versículo, né, que não veio sobre vós tentação senão humana, mas fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que podeis. Antes, com a tentação, dará também o escape, para que possais suportar. Lucas 22, 39 e depois o 46. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Esse é Jesus. Também estive no Monte das Oliveiras. Uma benção. Senti muito o poder de Deus ali. Só que faz muito tempo, logo vocês vão saber que eu fui de novo. Foi em 2000 ainda que eu fui. E também os seus discípulos o seguiram. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe, orai para que não entreis em tentação. Daí tem toda aquela história que Jesus orou, suou gota de sangue, e tal, e tal, e tal. E depois tem muitos versículos até chegar ao 46, tem 5 versículos. E daí aqui bem no 46 diz que Jesus voltou, né, ali onde é que eles estavam. E disse-lhe, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai para que não entreis em tentação. Muitas vezes nós estamos dormindo e nós não oramos para que não entramos em tentação. Eu não sei vocês, mas vocês sabem, irmãos, que fora do Pai Nosso eu não tenho costume de orar para Deus me livrar da tentação? Algumas vezes lá na semana eu oro, mas não é assim toda vez que eu oro, mas deveria ser. Deveria ser toda vez que orarmos, pedirmos para o Senhor nos livrar da tentação. Porque isso aí, diuturnamente está ali a tentação, é o pecado que jaz à porta, né? Está sempre ali. Então, seria muito bom que nós orássemos todos os dias, e principalmente de manhã. Orar e ficar esperando que o Senhor livre da tentação. Senhor, me livre da tentação. Eu sei que esse dia vai ser corrido, eu sei que terei muitos desafios pela frente, e eu sei que as tentações virão, mas o Senhor é poderoso para me livrar de todas. Me ajuda, Senhor, né? Abre meus olhos, Senhor, para que eu possa ver quando é uma tentação do inimigo. Porque às vezes, irmãos, eu estaria falando um pouquinho aqui mais para frente, já em seguida aqui, tem provações, mas tem tentações que são diferentes uma da outra. Então, seguindo aqui, ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Aqui já estou terminando, irmão, não precisa nem dormir. Tiago 1 e 12. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação. Tem umas traduções que diz assim, bem-aventurado o homem que suporta a provação. Porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Ninguém sendo tentado diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Não é Deus que te tentou, não é Deus que te colocou a tentação na tua frente. A tentação vem do inimigo para nós que somos os filhos de Deus. Mas se nós resistirmos, aqui nós seremos bem-aventurados, porque quando nós suportarmos a tentação, e quando nós formos aprovados, nós receberemos a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Mas cada um é tentado quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado sendo consumado gera a morte. Então, irmãos, o salário do pecado é a morte. Quando nós cedemos à tentação, nós pecamos. E toda vez que nós pecamos,
nós temos que pagar por aquele pecado. O sangue do Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, nos purifica de todo pecado. Só que a consequência do pecado nós temos que arcar. Os irmãos acham que Davi não foi perdoado? Quando ele pecou lá? Porque quando Natan falou lá para Davi, que a sentença, né, quando ele deu a sentença, o Natan falou para ele, ó, você que fez isso. Você que fez isso. Você tinha aí no reino quantas mulheres que você podia conquistar? Não, você foi logo lá se envolver com a mulher do coitado do Urias e ainda pôs ele na frente da guerra lá para matar. Na verdade, Davi matou ele com a mão dos outros lá. Matou ele na guerra lá, mas foi Davi que matou ele. Deus considerou que foi. Então, irmãos, aqui foi a consequência do pecado. O pecado foi perdoado. O sangue de Jesus Cristo te purifica de todo o pecado. Você fica lavado, fica mais alvo que a neve, mas a consequência do pecado é aqui na terra mesmo que você vai sofrer. Você vai sofrer, eu vou sofrer as consequências do pecado, é aqui na terra que nós sofremos. O pecado o Senhor nos perdoa e pela misericórdia do Senhor nós somos salvos. Ele perdoa, você não vai perder a tua salvação se você pecar, se você se arrepender, Ele vai te perdoar, como eu já preguei aqui outra vez. Quantas vezes você cair em pecado, o Senhor vai te perdoar de novo quando você se arrepender, mas por favor, irmãos, não caia em tentação. Vigia, não caia em tentação. Que eu vigie, que eu também não caia em tentação. Em nome de Jesus. Vamos vencer em nome de Jesus. Amém. Convido o pastor Marcelo para estar dando o final no culto. Vamos levantar, vamos fazer uma oração nesse momento. Eu que teria que fazer essa oração, mas está tão ruim a minha garganta que eu vou pedir para o pastor Marcelo estar fazendo essa oração, por favor. Amém. Amém. Vamos levar os nossos corações ao Senhor. E eu quero que você se lembre agora de onde o Senhor precisa te fazer ser vitorioso nessa noite. Muitas vezes a gente luta e luta e luta contra algo na nossa vida, contra algo que a gente não gostaria mais de fazer. Mas há poder no nome de Jesus para nos dar a vitória e nos libertar. E nós precisamos lutar por isso. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos te louvar e te agradecer, Senhor, pela tua graça e pela tua misericórdia, pela tua palavra. Pai, obrigado pela vida de Jesus, que não somente nos mostra hoje na sua palavra que é possível vencer, Pai, a tentação, é possível a gente permanecer fiel ao Senhor, mas Ele também nos concede graça e o poder, Pai, para conseguirmos sermos livres de todo o mal que nos atinge. Pai, nós colocamos nossas vidas diante do Senhor. Nós pedimos que a Tua misericórdia, Senhor Deus, seja derramada sobre nós. Nós pedimos em nome de Jesus, nos ajuda, Senhor Deus, a nos levantar quando caímos. Nos ajuda, Senhor Deus, a levantar mais forte, Senhor Deus, para que nós possamos cada dia mais, Senhor Deus, nos assemelharmos, Pai, a Teu Filho. Que cada dia mais, Senhor Deus, a santidade, Senhor Deus, venha a ser uma realidade da nossa vida. Porque a Tua palavra diz, Senhor, que sem santidade ninguém verá o Senhor. Senhor Deus, eu oro pela minha vida, eu oro pela vida dos meus irmãos. Aqueles que lutam, Pai, com algum tipo de pecado em suas vidas. Concede graça nessa noite, Senhor Deus. E dá, Senhor Deus, a libertação para a honra e glória do Teu santo nome. E que as nossas vidas sejam testemunhos, Senhor Deus, para todos à nossa volta. Que há poder no nome de Jesus para libertar, Senhor Deus, o ser humano de todos os seus pecados. Ele não só perdoa, mas nos purifica de todas as nossas iniquidades. E nós te louvamos, Senhor, em nome de Jesus. Amém.